O Juventude de Évora soma e segue na fase de subida na Série F da 3ª Divisão Nacional. A equipa eborense recebeu a União de Montemor e venceu por 1-0, com o golo a ser marcado no final da primeira parte por Bakary Jaló. Com este resultado, a equipa juventudista subiu ao 4º lugar por troca com o Atlético de Arguengos, que saiu derrotado nesta jornada na sua deslocação a Moura por 2-1. Juventude e União de Montemor disputaram um jogo muito equilibrado e quente, com a emoção a rodos dentro e fora do terreno de jogo. A partida começou numa boa toada, com as duas equipas a criarem uma boa chance para marcar, mas tiveram em destaque os dois guarda-redes. O primeiro a brilhar foi Diogo Freire, depois de um grande cabeceamento de Bakary Jaló. Logo a seguir foi a vez de João Vítor responder com grande intervenção a um potente remate de Cao. Estavam lançados os dados para um jogo muito competitivo e disputado. Depois deste sururu, aos 18 minutos, Valdo e Divaldo traçaram o seu destino no jogo. Ambos viram a cartolina amarela por se envolverem numa troca de empurrões e palavras entre os jogadores das duas equipas. Aos 30 minutos, depois deste pontapé de canto, Valdo impediu Walter de sair para o contra-ataque, viu o segundo amarelo e o respectivo cartão vermelho. Aos 43 minutos, o Juventude chegaria ao único gol da partida, com Ruben a cruzar para o segundo poste, onde apareceu Pedro Amendoeira a recepcionar e a tirar um cruzamento certeiro para a cabeça de Bakary Jaló, que atirou para o fundo da baliza unionista. O Juventude chegou assim ao intervalo em vantagem no marcador. Início da segunda parte e 10 segundos depois, Divaldo já estava de regresso aos balneários, depois de ver o segundo cartão amarelo por esta falta sobre um jogador do União. Novamente as equipas igualadas em número de jogadores de campo e a União aproveitou para voltar a pressionar o último reduto azul e branco, que foi conseguindo resistir ao maior assédio adversário, sendo que neste lance, aos 84 minutos, João Vítor respondeu com classe a este livre direto, bem marcado por Cao. Aos 90+1 foi a vez de Xavier substituir João Vítor na baliza azul e branca e evitou sobre a linha fatal o golo visitante num cruzamento de remate da esquerda. O jogo terminaria com mais uma expulsão. Rebolho, capitão unionista, exagerou nos protestos com o árbitro da partida e viu o segundo cartão amarelo. A vitória do Juventude é justa, pois foi a equipa mais eficaz nas 4 linhas, mas este União mostrou em Évora porque tem realizado uma época fantástica. No final, os adeptos juventudistas festejaram uma vitória muito importante nas contas da subida. Uma vitória importante para continuarmos nas nossas aspirações, que é a subida. Não ganhámos nada com este jogo ainda, temos um longo trabalho a percorrer e esperamos no fim que esta vitória nos ajude a atingir os nossos objetivos no final do campeonato, que é a subida de divisão, que é para isso que nós trabalhamos todas as semanas e é para isso que nós nos propusemos no início da época. Nós sabemos que é defrontar uma equipa muito forte, uma equipa muito bem organizada e com humildade conseguimos que era aquilo que era o nosso objetivo, 3 pontos, que era preciso nessa altura. E derrotamos um líder que durante este campeonato tem estado a fazer uns bons jogos e bons resultados e também com força do 12º jogador, que é o público, e acreditamos desde o primeiro minuto até o fim. Eu acho que é isso que é importante na fase, continuar a fazer aquilo que compete a gente, disputar cada jogo e disputar cada jogo e 3 pontos. Nós viemos aqui para querer vencer o jogo, independentemente de estarmos com um elemento a menos, continuamos no nosso objetivo, a querer jogar a bola, a querer ir para cima do adversário. Mas pronto, foi o Montemor, foi o Juventude que fez gol e não podemos fazer nada contra isso. O Benfica acaba realmente por resolver este jogo. Exatamente, já jogámos 3 jogos com o Juventude, 2 vezes vencemos, esta vez perdemos. Temos que manter o nosso caminho, sabemos que estamos em primeiro lugar, estamos confortáveis, independentemente do que aconteceu aqui hoje, temos que continuar a trabalhar e a acreditar no que fazemos durante a semana. Vamos então conferir o quadro de resultados e a classificação nesta fase de subida e de permanência do Nacional da 3ª Divisão, Série F. Na fase de subida, Vasco da Gama da Vidigueira 0, Esperança de Lagos 3, Juventude de Évora 1, União de Montemor 0 e Moura 2, Atlético de Reguengos 1.
Na classificação, o União de Montemor continua líder agora com 32 pontos, o Moura é segundo com 27, Esperança de Lagos terceiro com 25, o Juventude subiu ao quarto lugar com 23, o Atlético de Reguengos desceu por isso para o quinto posto agora com 21 pontos e o Vasco da Gama da Vidigueira continua no sexto lugar com 14 pontos. Também na fase de permanência há duas equipas alentejanas no topo da classificação. Vamos então conferir os resultados e a classificação. Castrense 3, Montetrigo 2, Lusitano de Vila Real de Santo António 1, Aljustralense 4 e Sesimbra 1, Lagoa 1. Na classificação, o Castrense é o líder com 19 pontos, o Aljustralense subiu ao segundo lugar também com 19 pontos, o Sesimbra é agora terceiro com 17, quarto Lusitano de Vila Real de Santo António com 12, quinto Montetrigo com 11 e sexto Lagoa com 9 pontos. No distrital da primeira divisão da Associação de Futebol de Évora, o Lusitano de Évora regressou às vitórias. O Lusitano, que já é campeão, recebeu o Oteiro e venceu por 2-1. Vamos então conferir o quadro de resultados desta 24ª jornada. Brotense 3, Aldiense 1, Arcoense 2, Luso-Morense 1, Cortiço 0, Canaviais 4, Lusitano de Évora 2, Oteiro 1, Giesteira 2, Alcaçovense 2, Corval 0, São Romão 2 e Santana 2, Valenças 2. Na classificação, o Lusitano já é campeão com 60 pontos, o Arcoense é segundo com 49, Cortiço terceiro com 46, Canaviais é agora quarto com 45, Luso-Morense quinto com 42, Valenças no sexto lugar com 35 e o Oteiro na sétima posição com 30 pontos. Na divisão de honra, a luta pelo título está agora limitada a Oriolenses e Sporting de Viana. Com o empate nesta jornada, o Redondense terá dito adeus a esta luta. Vamos então aos resultados de mais uma jornada da divisão de honra da Associação de Futebol de Évora. Portel 2, Arraiolense 0, Redondense 3, Perolivense 3, Calipolense 3, Lavre 2, Estremoz 0, Sporting de Viana 5, Escoralense 1, Bencatelense 1, Santiago Maior 0, Oriorenses 5 e Borbense 2, Cabrela 2. Na classificação, o Oriolenses é primeiro com 54 pontos, segundo o Sporting de Viana com 51. No terceiro lugar está agora o Redondense com 45, quarto Calipolense 42, quinto Lavre 41, sexto Cabrela com 39 pontos e no sétimo lugar está o Estremoz com 34. Recordo que os 7 primeiros vão passar à divisão de elite distrital na próxima época. O Clube de Rugby de Évora cilindrou o Vitória de Setúbal na quarta jornada da fase final do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. O Clube de Rugby de Évora recebeu o Vitória de Setúbal e venceu por números expressivos, 79-7. Foi uma demonstração de força e de qualidade da equipe évorense, que vai entrar na reta final desta fase final da Primeira Divisão. A equipa do CRE somou 13 ensaios nesta partida. Depois da vitória frente ao grande rival na luta pela subida de divisão, o Clube de Rugby de Évora recebeu e esmagou o Vitória de Setúbal por 79-7, num jogo com sentido único e onde a equipa évorense foi demasiado forte para uma formação sadina muito desfalcada e sem argumentos para o enorme poderio évorense. Com efeito, o Clube de Rugby de Évora entrou muito forte no jogo, impondo um rugby rápido e agressivo, construindo cedo um resultado robusto, pelo que não foi de estranhar os números finais. Houve rugby e ensaio para todos os gostos e feitios, com os jogadores évorenses a mostrarem muita determinação e força, numa altura em que faltam 2 jogos para terminar a fase final do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Neste jogo, o Clube de Rugby de Évora conseguiu 13 ensaios. Sim, não houve engano, foram mesmo 13 ensaios conquistados pelo Clube de Rugby de Évora nos 80 minutos de jogo. No final da partida, o treinador do CRE, Rui Cruz, resumiu uma história que não teve história. Um jogo hoje sem muita história. Enfrentámos aqui uma equipa do Vitória de Setúbal que, com algumas lesões e que devido a isso veio com apenas 16 jogadores. Apesar disso, não iria ser um jogo fácil, nós já sabíamos. Teoricamente estávamos em vantagem, mas conseguimos tornar o jogo fácil, entramos muito bem no jogo. A primeira metade da primeira parte foi excepcional.
A segunda metade abrandámos um bocadinho, desconcentrámos um bocadinho, ao intervalo sentámos as coisas e fizemos uma segunda parte fantástica, conseguimos um resultado melhor que conseguimos até hoje nesta época e foi a 4ª vitória nesta fase final, faltam 2 para o nosso objetivo final, que é o título. O Clube Bilhar Eiburense recebeu e perdeu com o Sport Lisboa e Benfica por 3-1 no Campeonato Nacional de Carambola, 3 tabelas. Uma derrota injusta, até porque a equipa eiburense esteve em bom nível. O Clube Bilhar Eiburense esteve muito perto de derrotar um dos candidatos ao título nacional. Em jogo da penúltima jornada do Campeonato Nacional de Carambola 3 tabelas, a equipa de Évora perdeu com o Benfica por 1-3 num jogo muito disputado e onde a derrota acabou por penalizar bastante uma exibição conseguida por parte dos jogadores eiburenses. Na mesa 3, Manuel Fernandes, a atravessar alguns problemas de saúde, foi presa fácil para o seu adversário Joaquim Torres, que não teve problemas em vencer por 50-20. Na mesa 4, Flamínio Sofiu perdeu com João Silva por 50-42 e deixou tudo para decidir nas mesas 1 e 2, onde se assistiu a 2 jogos muito equilibrados e emocionantes. Na mesa 2, José Baião venceu Fernando Tomás por 50-43 e reduziu a desvantagem dos eiburenses para 1-2. Na mesa 1, Manuel Pratos liderou o marcador praticamente durante toda a partida, mas na hora de todas as decisões, o seu adversário apresentou-se inspirado e conseguiu 8 bolas consecutivas na antepenúltima entrada. Manuel Pratos respondeu bem, mas na última entrada acabaria por ser batido pelo seu adversário por 50-47. Belo jogo da equipa eiburense, que não merecia perder, nem tão pouco encontrar-se numa posição tão complicada na tabela classificativa. Penso que a nossa equipa mais uma vez teve uma falta de sorte incrível. Penso que os jogadores jogaram de uma forma geral muito bem, à exceção do elemento, que não anda muito bem de saúde também e por isso desculpa-se. E realmente não merecíamos de maneira nenhuma estarmos nesta posição, mas pronto, é o bilhar, é assim mesmo, como um desporto qualquer, é complicado, joga-se bem, o adversário tem mais sorte e não há nada a fazer. Esperemos agora na próxima jornada fazer qualquer coisa de positivo e a ver se nos mantemos na primeira divisão, que a nossa equipa merece inteiramente manter-se lá. Analisando as 4 mesas, eles bateram-se muito bem e penso que mereciam pelo menos o empate. Os 2 adversários que acabaram primeiro, os meus camaradas, os meus colegas de equipa, aqui nestes bilhares 3 e 4, jogaram muito bem, superiorizaram-se, foram superiores, mereceram ganhar e ganharam até com alguma distância. O meu jogo precisava pelo menos do empate para garantirmos a vitória 2,5, 1,5. E eu tentei fazer tudo para isso. Consegui, dei uma tacada de 8 já perto do fim, ele à frente de mim. Ele reagiu muito bem, deu 4 bolas fenomenais, muito boas. E passou-me à frente outra vez e pronto, e depois consegui acabar a partida. A Associação Académica da Universidade de Évora recebeu e empatou com a equipa do Padernense 4 golos em jogo a contar para o Campeonato Nacional de Futsal Feminino. Depois da derrota em Paderne, só a vitória interessaria à equipa eiburense para seguir em frente na competição. A Associação Académica da Universidade de Évora recebeu e empatou a 4 golos com o Padernense. Depois de ter sido derrotada no Algarve no jogo da primeira volta, a formação eiburense estava obrigada a vencer as algarvias para manter a esperança de apuramento. O jogo começou bem para as estudantes, que chegaram a 3-0 com alguma facilidade, deixando de ver uma partida tranquila até final. Mas uma excessiva descompressão das eiburenses e também uma boa reação visitante permitiu ao Padernense reduzir para 3-2. A Associação Académica da Universidade de Évora pressentiu o perigo e chegou ao 4º golo, resultado com que se atingiu o intervalo. Mas na segunda parte, a equipa eiburense parece ter ficado no balneário, não conseguindo praticar o seu futsal, nem apresentado argumentos para vencer a sua adversária, não criando uma única oportunidade digna de registro. Aproveitou o Padernense para empatar a 4 golos, se bem que neste lance, onde vai ser marcada uma grande penalidade contra a Associação Académica, não se vislumbra nenhuma mão da jogadora eiburense que disputa a bola. As algarvias iriam aproveitar para reduzir para 3-4, para pouco depois fixarem o resultado final em 4-4.
Nós fizemos uma boa primeira parte, para a segunda tínhamos falado bastante no balneário sobre o que é que havíamos fazer na segunda parte e sofrer um gol podia ser um bocado complicado. Acho que foi um gol sofrido de uma forma estúpida com um penalti que, na minha opinião, acaba por ditar o resultado final e a viragem do jogo, porque acho que não existia, mas pronto, não vamos estar a lamentar um erro do árbitro, mas sim dizer que saímos de cabeça erguida e fizemos tudo o que havia a fazer para ganhar o jogo. Viemos com o que pudemos, tivemos ainda a falta de pelo menos uma jogadora que normalmente entra no nosso ciclo inicial, que não pôde estar presente, mas o jogo correu bem, atingimos, como disse, os objetivos que nós queríamos, que foi fazer os 4 pontos e assegurarmos desde já a passagem à segunda fase e o Campeonato Nacional da próxima época. O Évora Handball Clube recebeu e perdeu com o Belenenses por 16-36 em mais um jogo do Campeonato Nacional de Iniciados. Os eburenses voltaram a ter pela frente uma das melhores escolas de handball no país, o Belenenses, e perderam por 16-36. Armas desiguais, ainda assim a equipa eburense deu a réplica possível. Em mais um jogo a contar para o Campeonato Nacional de Iniciados, a equipa do Évora Handball Clube recebeu e perdeu com o Belenenses por 16-36, um resultado que diz bem da diferença e do potencial existente entre as duas equipas. Ainda assim, o início de jogo foi equilibrado, com golo cá, golo lá, mas as exclusões acabaram por penalizar bastante a formação eburense, que em inferioridade numérica acabaria por sofrer sempre vários golos. Neste capítulo, o Belenenses fez toda a diferença, pois com uma defesa muito agressiva e um contra-ataque muito rápido, aproveitou bem a superioridade numérica para cavar uma diferença grande no marcador. A partir dos 8-6, a equipa da Cruz de Cristo embalou para uma vantagem confortável e uma vitória tranquila neste jogo. Pese embora se pudesse pedir um pouco mais à equipa de Évora, a verdade é que o universo de recrutamento de jogadores por parte dos dois clubes é completamente diferente e os quadros competitivos locais grandemente desiguais. Logo, as armas não podem ser as mesmas e o trabalho desenvolvido traduz-se nas competições nacionais, onde jogam os melhores. Vitória justa do Belenenses perante uma equipa do Évora que agora sim está a fazer os seus jogos mais competitivos da época. No Campeonato Nacional de Sub-16 de Basquetebol, a equipa dos Salesianos de Évora recebeu e perdeu com o Núcleo de Basquete de Queluz por 34-100. Nesta primeira vez de Campeonato Nacional, a equipa eburense continua a aprender. A disputar pela primeira vez o Campeonato Nacional de Sub-16, a equipa dos Salesianos de Évora continua a ser presa fácil para os seus adversários numa competição onde jogam só as melhores escolas do basquetebol do país. Na recepção ao Núcleo de Basquete Queluz, a formação eburense não teve argumentos para colocar em causa a superioridade do adversário, que se traduziu no resultado final de 100-34. Mais forte física e tecnicamente, com outros argumentos técnicos e táticos, a equipa da linha não encontrou dificuldades de maior para alcançar no final do primeiro período uma vantagem confortável de 12 pontos, 11-23. O segundo período acabaria por ser o mais desequilibrado de todos, com o Núcleo de Basquete Queluz a consentir apenas 3 pontos ao adversário. Ao intervalo, o resultado registava já um 14-44. A segunda parte não trouxe nada de novo e a equipa eburense foi vendo o adversário dilatar cada vez mais a sua vantagem, sendo que realizou ainda assim, nos terceiro e quarto períodos, o maior número de pontos na partida, 16 e 18 respectivamente. Jogo sem história e com vitória justa da equipa mais forte. Os Salesianos de Évora e os seus jogadores continuam a aprender. Aqui miúdos que são os primeiros jogos, é natural que aconteça este tipo de perdas de bola, lançamentos falhados, falhámos muita bola debaixo do cesto, perdemos bolas muito infantis, demasiadas, e depois é assim, a força física desta equipa desgastou-nos bastante. Penso que essencialmente é isso que temos que frisar, eles têm muita força física e nós fomos um pouco atrás desse jogo e acabámos por perder por números demasiado expressivos. Rapidamente conseguimos uma vantagem logo no primeiro período, confortável, pronto, e deu para depois ir fazendo alguma rotação, dar algum tempo de jogo a todos os miúdos, e também é importante.
O evento Desafio pela Saúde reuniu na cidade de Évora no último fim de semana 7.000 participantes. Foram 24 horas non-stop de atividade física por vários locais da cidade para sensibilizar a população para os problemas dos fatores de risco, nomeadamente a hipertensão arterial. Decorreu no último fim de semana o evento Desafio pela Saúde, uma iniciativa conjunta e transfronteiriça das cidades Património da Humanidade Évora e Mérida, cujo objetivo principal foi sensibilizar as populações para a hipertensão arterial, que na região Alentejo, por exemplo, é um dos problemas de saúde mais expressivos. Assim, a Câmara Municipal de Évora, a Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde de Évora, o Hospital Espírito Santo de Évora, a Escola de Enfermagem e a Universidade de Évora assinalaram este desafio com 24 horas em movimento non-stop, com um vasto conjunto de atividades desportivas e rastreios que chamaram a atenção de toda a comunidade para esta problemática, realçando os fatores de risco e apelando aos estilos de vida saudáveis. O evento contou com a atividade na Praça do Giraldo, na Arena de Évora, nas piscinas municipais, nas escolas do concelho, em empresas e instituições. Entre o meio-dia de sexta-feira, dia 12, e sábado, dia 13 de abril, a cidade não parou. O evento encerrou com um autocarro a ser puxado pela população em plena Praça do Giraldo e uma aula de ginástica. Depois, foi contagem final para o fim do desafio. 3, 2, 1, acabou! O Desafio pela Saúde, 24 horas em movimento. Desafio pela Saúde, 24 horas em movimento, reuniu mais de 7.000 participantes. E é em grande forma que terminamos esta edição do Diário do Sul Desporto, já sabe, pode acompanhar-nos todas as semanas na Diário do Sul TV, no MEL, na posição 64 38 91, a partir de todas as terças-feiras, ou na Rádio Telefonia do Alentejo, terças-feiras ao meio-dia e quartas-feiras às 7 da tarde. Estamos de regresso na próxima semana com mais desporto, até lá já sabe, fique bem, fique com a Diário do Sul TV.